Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre flexibilidade e alongamento. O meu nome é Fábio Freitas, para quem ainda não me conhece. É sempre um grande prazer poder estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do que pouco sei. Meu nome é Fábio Freitas, eu sou graduado em Educação Física pela Universidade de Castelo Branco. Sou pós-graduado em treinamento de força pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou pós-graduando em treinamento esportivo nesta mesma instituição. Também terminei o meu mestrado em biodinâmica do movimento na Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou aluno do programa de doutorado em enfermagem e biociências na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Além disso, eu sou docente e tutor em alguns cursos de pós-graduação e graduação na Universidade Veiga de Almeida, na Unijorge, na Uniswan e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Complementarmente, eu também exerço a função de revisor de alguns periódicos nacionais e internacionais e de personal trainer. Eu inicio o nosso encontro de hoje fazendo a seguinte pergunta para vocês: flexibilidade, alongamento, flexionamento são a mesma coisa? O que vocês acham? Qual é a reflexão que vocês fazem referente a esse questionamento? Eu vou tentar ajudá-los a entender a diferença no que se refere aos conceitos dessas três variáveis. A flexibilidade, ela é definida como a capacidade de levar uma determinada articulação à sua máxima amplitude de movimento. Já o alongamento é caracterizado pelo aumento sistemático do comprimento da unidade músculo-tendínea, ou seja, músculo e tendão, com o objetivo de aumentar de forma permanente o comprimento do músculo. E o flexionamento nada mais é do que um exercício de alongamento realizado em alta intensidade. Então, a flexibilidade é o fim. A flexibilidade é uma valência física que pode ser melhorada com a utilização de exercícios de alongamento ou de flexionamento. Então, a flexibilidade é o fim e o alongamento e o flexionamento são o meio. Ou seja, a flexibilidade é uma capacidade física que pode ser melhorada através do alongamento e do flexionamento. Essa é a grande diferença entre os conceitos destas três variáveis. A flexibilidade é um dos principais componentes da aptidão física? Vocês acham? Será que a flexibilidade, assim como a força, também é um dos principais componentes da aptidão física? Sim, a flexibilidade, assim como o equilíbrio, a agilidade, a coordenação motora, a força, a composição corporal, a aptidão aeróbica, entre outras capacidades físicas, compõem a aptidão física. Então, a flexibilidade é uma das valências físicas mais importantes quando se pensa em aptidão física. Logo, melhorar a flexibilidade é algo de grande importância quando se tem como objetivo melhorar a aptidão física. E por que as pessoas alongam? Porque grande parte da população tem o hábito
de realizar exercícios de alongamento? Bom, na prática, a grande maioria das pessoas alongam pelos seguintes motivos: atenuar ou amenizar os efeitos da dor, melhorar o desempenho físico, bem-estar. Muita gente alonga para ter maior bem-estar. Prevenir lesões. Muita gente alonga para não se machucar na sessão de treino que será realizada logo em seguida. E, por último, obviamente, melhorar a flexibilidade. Então, na prática, quer seja em academias de ginástica, em corridas de rua, em aulas de crossfit, em aulas de ginástica localizada, em aulas de alongamento, em linhas gerais, as pessoas alongam com o objetivo de atenuar os efeitos da dor, melhorar o desempenho físico, aumentar o bem-estar, prevenir lesões e aumentar ou melhorar a flexibilidade. E quais são os principais métodos de alongamento utilizados para alcançar todos esses objetivos citados no slide anterior? O método estático talvez seja o método mais utilizado por grande parte da população de uma forma geral. O método de alongamento estático ele é caracterizado pela manutenção de forma contínua de uma dada amplitude de movimento. O método estático ele pode ser passivo ou ativo. Passivo, se alguém me ajuda a alongar. Ativo, se eu mesmo alongo. Muitos pesquisadores preconizam que o método estático é o método mais seguro, portanto, é o método mais indicado para alunos ou indivíduos iniciantes, ou seja, pessoas que não têm o hábito de alongar há muito tempo. Já o método dinâmico é caracterizado por repetidas contrações dos músculos agonistas com o objetivo de alongar os músculos antagonistas, ou seja, eu contraio um determinado grupamento muscular com o objetivo de alongar o grupamento muscular antagônico. Durante muito tempo, o método dinâmico esteve associado a um menor ganho de flexibilidade quando comparado aos demais métodos. Porém, hoje se sabe que isso não é verdade. Já o método balístico é caracterizado por repetidas contrações dos músculos agonistas com o objetivo de alongar os músculos antagonistas, porém, na máxima amplitude de movimento e na máxima velocidade. Professor Fábio, qual é a diferença entre o método balístico e o método dinâmico? A velocidade e a amplitude de movimento no qual esses dois tipos de alongamento são realizados. Os dois podem ser realizados em máxima amplitude? Sim. Porém, só o método balístico utiliza altas ou máximas velocidades. No alongamento dinâmico, a velocidade é controlada. Já no alongamento balístico, todo e qualquer exercício ou todo e qualquer movimento é realizado na máxima velocidade. O método facilitação neuromuscular proprioceptiva, ou método FNP, é caracterizado pela combinação entre alongamento estático e ações isométricas voluntárias para o mesmo grupamento muscular ou para o grupamento muscular antagônico. Então,
No método FNP, eu utilizo contrações isométricas e também utilizo o alongamento estático. Durante muito tempo, acreditou-se que o método FNP era melhor do que os demais métodos quando se tinha como objetivo melhorar a flexibilidade. Porém, hoje se sabe que isso também não é uma verdade absoluta. Dúvidas? Tudo bem até aqui? Posso prosseguir? Muito bom. Quais fatores podem limitar a flexibilidade de um determinado indivíduo? Ou seja, quais fatores podem atrapalhar no ganho de flexibilidade? Existem fatores internos e fatores externos. Tudo bem? De uma forma geral, os principais fatores que podem limitar o ganho de flexibilidade são a idade. Quanto mais velho ficamos, menos flexíveis somos. A genética, o sexo, ou seja, as mulheres, de uma forma geral, são mais flexíveis por diversos motivos do que os homens. A anatomia óssea, ou seja, cada um de nós tem um tipo de articulação, tem uma anatomia articular, uma anatomia óssea, que pode ser favorável ou não a maiores níveis de flexibilidade. E, por último, limitação mecânica. O que seria isso? Pensem em um indivíduo com um braço deste tamanho. Por mais que ele queira, há uma limitação mecânica, ou seja, o volume muscular dele é tão grande que há uma limitação mecânica no que se refere à execução de alguns movimentos. Então, o excesso de músculos é uma limitação mecânica que pode interferir no ganho de flexibilidade. Pensem em um indivíduo obeso. Será que uma circunferência abdominal muito elevada não interfere na execução de alguns movimentos? Com certeza sim. Então, um indivíduo com uma barriga muito grande, por exemplo, ele tem uma limitação mecânica que pode interferir no ganho de flexibilidade. Por mais que ele treine, por mais que ele queira, ele não vai conseguir realizar alguns movimentos na máxima amplitude. E se ele não consegue realizar determinados movimentos na máxima amplitude, ele não consegue ganhar flexibilidade. Então, a limitação mecânica também é um fator que pode interferir no ganho de flexibilidade. Além disso, além da obesidade e além do excesso de volume muscular, nós temos as lesões, as limitações articulares. Então, tudo isso representa uma limitação mecânica. Além disso, nesse estudo publicado em 1962, foi observado que a cápsula articular e o músculo são duas estruturas que mais limitam a flexibilidade. Além dessas duas estruturas, nós temos o tendão e a pele. Mas a cápsula articular e o músculo são as estruturas, ou seja, os fatores internos que mais limitam o ganho de flexibilidade. Tá? Se nós retirarmos a cápsula articular e o músculo de um determinado indivíduo, com toda certeza ele ganharia muita flexibilidade, porque essas duas estruturas oferecem uma resistência muito grande às forças de estiramento, às forças de alongamento. E por esse motivo, elas influenciam, quer seja de forma positiva ou negativa, no ganho de flexibilidade de um determinado indivíduo. E como proceder para medir a flexibilidade? Ou seja, quais ferramentas eu devo utilizar quando o objetivo for medir a capacidade física flexibilidade? Existem
diferentes formas de se medir a capacidade física, flexibilidade. De forma estática, nós temos a goniometria e o teste de sentar e alcançar. Pensando na goniometria, eu penso em um goniômetro, que é este equipamento aqui, ó, está na imagem ilustrada neste slide. Então, utilizando um goniômetro, eu consigo medir a amplitude de movimento alcançada em graus por uma determinada articulação. Além da goniometria, eu tenho o teste de sentar e alcançar, que nós veremos um pouco mais à frente, de forma mais robusta e detalhada. Esses dois métodos possuem uma alta aplicabilidade prática, ou seja, eu posso realizá-los em qualquer lugar, na academia, em uma praça pública, em casa, na rua, em qualquer lugar eu consigo realizar esses dois testes. E possuem um baixo custo. Um goniômetro digital custa aproximadamente R$ 100. Um banco de Wells, que é o equipamento utilizado para realizar o teste e alcançar, ele custa aí mais ou menos entre 300 a R$ 400. Então, são testes validados cientificamente, com alta aplicabilidade prática e baixo custo. De forma dinâmica, nós temos os goniômetros elétricos. Tá? Normalmente, esta forma de se medir a flexibilidade só é realizada em ambientes laboratoriais. Ok? Por esse motivo, esta forma de se medir a flexibilidade ela tem uma baixíssima aplicabilidade prática e um elevado custo. Ou seja, eu não consigo utilizar esta forma de medir a flexibilidade em qualquer lugar. Primeiro, porque eu preciso ter um goniômetro elétrico. E segundo, que este goniômetro elétrico custa muito caro. Então, normalmente, este método ou esta forma de se medir a flexibilidade só é utilizada em ambientes laboratoriais. Professor Fábio, me fale um pouco mais sobre o teste de sentar e alcançar. Com prazer. O teste de sentar e alcançar, ele é amplamente utilizado na literatura científica. Ou seja, um teste validado cientificamente, muito utilizado, o teste mais utilizado ao longo da história para se medir a valência física flexibilidade. Esse teste é realizado com auxílio de um banco de Wells. O banco de Wells é um equipamento que deve ser utilizado no teste de sentar e alcançar. Porém, entretanto, todavia, o teste de sentar e alcançar, ele apresenta algumas limitações. E quais são essas limitações? Vejamos estas figuras aqui. Ó. Indivíduo obeso, gestante, indivíduo com dor lombar e indivíduos muito flexíveis. Para estas populações, o teste de sentar e alcançar não é o teste mais indicado para se medir a flexibilidade. Por quê? Porque aqui e aqui eu tenho uma limitação mecânica, ou seja, uma elevada protuberância abdominal irá interferir de forma negativa na execução do teste. Aqui eu tenho uma limitação relacionada à dor. Este indivíduo, por mais que ele queira, ele não vai conseguir realizar uma flexão de tronco na máxima amplitude, porque ele sente dor. Ou seja, a dor lombar irá interferir de forma negativa
na execução do teste. E aqui eu tenho dois indivíduos muito flexíveis. Professor Fábio, e por que isso seria um problema? Simples, eu explico. Está vendo aqui, ó, o banco de Wells? Ele tem uma base inferior e uma base superior de madeira. Indivíduos muito flexíveis fatalmente baterão com a cabeça nesta base superior. Então, para indivíduos muito flexíveis, obesos, gestantes, com histórico de dor lombar, o teste de sentar e alcançar não é o teste mais aconselhável, mais indicado para ser utilizado quando se tem o objetivo medir a flexibilidade. Dúvidas? Tudo bem até aqui? Posso prosseguir? Muito bom. Professor Fábio, por que eu devo medir a flexibilidade? Simples, eu explico. Se eu meço a flexibilidade de forma regular do meu aluno, cliente ou atleta, eu consigo monitorar possíveis alterações na flexibilidade ao longo do tempo, quer seja no âmbito do treinamento ou da reabilitação. Tudo bem? Se eu meço a flexibilidade de forma regular do meu aluno, cliente ou atleta, eu consigo estabelecer objetivos baseados nos resultados dos testes que eu fiz ao longo do tempo. Então, eu consigo dizer para o meu aluno o seguinte: olha, você precisa melhorar a sua flexibilidade, porque, com base no teste que nós fizemos, o seu nível de flexibilidade hoje é muito baixo. Se eu meço a flexibilidade do meu aluno, cliente ou atleta de forma regular, eu consigo utilizar isso como instrumento de motivação. O que seria isso? Eu tenho condições de chegar para o meu aluno e dizer o seguinte: olha, com o passar do tempo, você conseguiu melhorar e muito a sua flexibilidade. Eis os resultados dos testes. Se eu meço a flexibilidade do meu aluno, cliente ou atleta de forma regular, eu consigo identificar condições de hipo ou hiperflexibilidade. O que seria isso? Indivíduos muito flexíveis e indivíduos muito pouco flexíveis. E, por último, se eu meço a flexibilidade do meu aluno, cliente ou atleta de forma regular, eu consigo avaliar a eficiência do programa de alongamento que eu prescrevi. Será que o programa de alongamento prescrito por mim foi eficiente? Será que ele, de fato, fez com que meu aluno ganhasse flexibilidade? Se eu não meço a flexibilidade do meu aluno de forma regular, eu não consigo avaliar a eficiência do programa de alongamento que eu prescrevi. E quais são os principais benefícios promovidos pelo alongamento? Lá no início da aula de hoje, nós vimos os motivos pelos quais as pessoas costumam alongar. Mas será que tudo aquilo de fato acontece? É o que nós veremos agora. Todos os benefícios listados nesse slide são fundamentados pela literatura científica, ou seja, dezenas, centenas de artigos científicos corroboram esses benefícios. Então, o primeiro benefício promovido pela prática regular do alongamento é aumentar a flexibilidade. Ponto. Então, alongar, de fato, aumenta a flexibilidade de um determinado indivíduo.
Segundo benefício, atenuar os sintomas da dor e da dor muscular tardia. Então, o alongamento, ele sim atenua os sintomas da dor de uma forma geral, assim como os sintomas da dor muscular tardia. Terceiro benefício, reduzir o risco de lesões musculares. Então, o alongamento de forma crônica reduz o risco de lesões musculares e não o risco de lesões por todas as causas, ok? Quarto benefício, melhorar o desempenho físico. Muitos estudos mostram que o alongamento melhora o desempenho físico, ok? Quinto benefício, induzir hipertrofia muscular. A literatura científica mostra que o alongamento de forma crônica pode sim induzir hipertrofia muscular. Ou seja, eu posso aumentar o meu volume muscular somente realizando exercícios de alongamento. Além desses benefícios, existem outros benefícios fundamentados pela literatura científica, tais como redução do risco de morte, melhorar as respostas de algumas variáveis hemodinâmicas, como pressão arterial, frequência cardíaca de repouso, atenuar os sintomas de alguns transtornos mentais, tais como ansiedade e depressão. Então, o alongamento, ele de fato promove inúmeros benefícios. Obviamente, muita gente alonga, mas não tem a menor consciência dos benefícios que o alongamento de fato pode promover. Tudo bem? Mais uma vez, todos esses benefícios listados neste slide são fundamentados pela literatura científica. E quais são as recomendações relacionadas à prescrição de uma sessão de alongamento? De acordo com a American College, o ideal é que se prescreva de 2 a 4 séries de 10 a 30 segundos de alongamento, ok? Pensando em um adulto idoso, sugere-se de 30 a 60 segundos. Devemos alongar todos os grandes grupamentos musculares até o ponto de desconforto. Além disso, sugere-se uma frequência semanal mínima de 2 sessões, ou seja, pelo menos 2 vezes na semana eu preciso realizar exercícios de alongamento se o meu objetivo for melhorar a minha flexibilidade. E quais são as principais variáveis relacionadas a uma sessão de alongamento? A primeira, a intensidade, ou seja, qual a intensidade do exercício de alongamento que eu vou utilizar? É até o limiar de dor? É até o ponto de desconforto? É acima do limiar de dor? É abaixo do limiar de dor? É abaixo do limiar de desconforto? Isso elucida a intensidade do alongamento. Número de séries: uma série, 2 séries, 3 séries, 4 séries, 5 séries. Tempo de duração do alongamento: uma série de 10 segundos, uma série de 20 segundos, uma série de 30 segundos. Qual será o tempo de duração do alongamento que eu vou utilizar? Intervalo de recuperação: quanto tempo eu descanso entre as séries e entre os exercícios? 10 segundos, 5 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos? Frequência semanal ou diária: quantas vezes por dia ou por semana eu vou alongar? Uma vez por dia? 2 vezes por dia? Uma vez por semana? 2 vezes por semana? 5 vezes por semana?
E, por último, posição de alongamento. Vou alongar sentado, em pé, deitado, de lado, em decúbito dorsal, em decúbito ventral. Qual vai ser a posição de alongamento utilizada para alongar um determinado grupamento muscular? Então, todas essas variáveis podem e devem ser manipuladas quando se tem em mente a prescrição e a organização de um programa ou de uma sessão de alongamento. Professor Fábio, qual é o melhor método de alongamento quando se tem como objetivo melhorar a flexibilidade? Infelizmente, eu não tenho essa resposta. Ou seja, a literatura científica é extremamente controversa e conflitante no que se refere a esse questionamento. Como assim, professor? Não entendi. Simples, eu explico. Alguns estudos mostram que o alongamento estático é melhor do que os demais métodos quando se tem como objetivo melhorar a flexibilidade. Porém, alguns estudos mostram que o método dinâmico é melhor. Todavia, alguns estudos mostram que o método FNP é melhor do que os demais métodos quando se tem como objetivo melhorar a flexibilidade. Então, infelizmente, eu não tenho uma resposta referente a este questionamento. Tudo bem? A literatura científica hoje mostra que, de uma forma geral, todos os métodos de alongamento são eficazes no que se refere ao aumento da flexibilidade. Porém, qual é o melhor método para se alcançar esse objetivo? Infelizmente, a literatura científica não mostra uma resposta pronta para este questionamento. Quais são os possíveis mecanismos que fundamentam os efeitos do alongamento no aumento da flexibilidade, ou no aumento da amplitude de movimento articular? Redução na rigidez da unidade músculo-tendínea, ou seja, a estrutura músculo-tendão ela fica mais complacente ou menos rígida com o passar do tempo. Tudo bem? Então, o alongamento ele faz com que a unidade músculo-tendão se torne menos rígida. Alterações nas propriedades viscoelásticas do tecido conjuntivo. Então, o alongamento ele altera algumas propriedades viscoelásticas do tecido conjuntivo, ou seja, da fáscia, epimísio, perimísio e endomísio, fazendo com que o indivíduo ganhe flexibilidade, ganhe amplitude de movimento articular. E aumento da tolerância ao alongamento, ou seja, há uma alteração na sinalização dos nociceptores e o indivíduo ele passa a tolerar mais a dor, o desconforto promovido pelos exercícios de alongamento, fazendo com que ele ganhe mais flexibilidade. Alongar promove efeitos deletérios no desempenho da força muscular? Mais uma vez, eu não tenho uma resposta para este questionamento. Por quê? Porque isso depende de uma série de fatores. Como assim, professor? Não entendi. O alongamento, ele de fato promove efeitos deletérios no desempenho da força. Porém, isso depende de uma série de variáveis, de uma série de fatores. Mas como? Tipo de alongamento, volume do alongamento utilizado, intensidade do alongamento, nível de treinamento do indivíduo que alonga, momento no qual o alongamento foi aplicado, o que vai ser feito depois da sessão de alongamento. Então, reparem que eu não posso afirmar que alongar antes de uma sessão de treino é ruim. Porque o alongamento não necessariamente promove efeitos deletérios no desempenho da força. Tais efeitos deletérios
dependem de uma série de variáveis, de uma série de fatores. Então, dependendo do que vai ser feito depois da sessão de alongamento, por exemplo, o alongamento ele não promove efeitos deletérios no desempenho nesta atividade que vai ser feita depois da sessão de alongamento. Tudo bem? Então, a literatura científica ela é extremamente conflitante no que se refere a esta questão. Tudo bem? Então, alongar antes de uma determinada sessão de treino pode ser bom ou ruim. Depende do que vai ser feito. E quais são os mecanismos que fundamentam tais possíveis efeitos deletérios? O primeiro, alterações na sensibilidade dos fluidos musculares. Né? Os fluidos musculares eles ficam menos sensíveis, portanto, isso pode fazer com que o indivíduo ele tenha uma menor capacidade de produzir força. Aumento da atividade de nociceptores e metaboceptores, ou seja, o aumento da atividade dos receptores de dor fazem ou faz ou pode fazer com que um determinado indivíduo tenha a sua capacidade de produzir força reduzida também. Redução do drive neural e redução da atividade simpática. Né? O alongamento ele promove um relaxamento. Então, há uma diminuição da atividade simpática e um aumento da atividade parasimpática. E isso faz com que a capacidade de produzir força de um determinado indivíduo seja reduzida também. Além disso, temos alterações na relação comprimento-tensão, ou seja, há um afastamento excessivo dos filamentos de actina e miosina e redução da rigidez da unidade músculo-tendão. Quanto menos rígido for a unidade músculo-tendão, menor a capacidade de produzir força. Alongar previne lesões? Sim. Muitos estudos mostram que o alongamento de forma crônica pode reduzir o risco de lesões musculares. O alongamento, ele não reduz o risco de lesões por todas as causas. O alongamento de forma crônica, principalmente o alongamento estático, reduz o risco de lesões musculares. Alongar reduz os sintomas da dor? Sim. A literatura científica mostra também que o alongamento de forma crônica, principalmente o alongamento estático, atenua os sintomas da dor e atenua os sintomas da dor muscular tardia. Alongar induz hipertrofia muscular? Mais uma vez, eu não tenho uma resposta definitiva para este questionamento. A literatura científica é extremamente controversa no que se refere a essa temática, pois alguns estudos mostram que o alongamento pode sim induzir hipertrofia muscular em animais e em humanos, porém, alguns estudos mostram que o alongamento não induz hipertrofia muscular em humanos, somente em animais. Dúvidas? Tudo bem até aqui? Posso prosseguir? Muito bom. E como considerações finais, meu muito obrigado pela presença de todos e espero que todos tenham gostado da aula. Uma boa semana, bons estudos e fiquem com Deus.